Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e também pela Rádio Nacional, até às 10 da noite, horário de verão, horário de Brasília. Desde já agradecendo a você também a sua participação nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no twitter.com/TV Brasil e também em facebook.com/TV Brasil. Conto com a sua participação e com as suas mensagens. Mas temos uma semana decisiva para o futebol brasileiro. Na próxima terça-feira, lá em Dubai, o Grêmio estreia no Mundial de Clubes contra o Pachuca do México. E na quarta-feira, em mais um 13 de dezembro na história do futebol rubro-negro, o Flamengo decide a Copa Sul-Americana contra o Independiente da Argentina. Tem novidades também no Jogo das Estrelas, previsto para o dia 27 de dezembro, agora no Maracanã. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro. A TV Brasil é 10 e ele é um 10, um dos principais camisas 10 da história do futebol mundial. Com muita alegria recebo aqui o Zico. Boa noite, prazer em recebê-lo aqui na TV Brasil. Boa noite. No estúdio da TV Brasil, em Brasília, está o jornalista e radialista André Luiz Mendes. Boa noite, André. Conosco, cadê o André? Tá aí o André. Boa noite, André. Conosco também aqui no Rio de Janeiro, ele que não foi camisa 10, mas já fez até gol de bicicleta no Maracanã, jogou nos 4 grandes clubes do Rio. É um camisa 10 também no nosso coração, Zé Mário, prazer em recebê-lo. E conosco, como sempre, o comentarista titular do programa é outro camisa 10, o Márcio Guedes. Cheio de camisa 10 hoje, hein? Hoje o Zé Mário destroçava os camisas 10. Destroçava os camisas, com habilidade de categoria. Nem sempre. Não é bem assim, não. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, a temporada de 2017 já tem 3 times brasileiros campeões. O Corinthians no Brasileirão, o Cruzeiro na Copa do Brasil e o Grêmio na Copa Libertadores, cada competição em um formato diferente. Por conta disso, a pesquisa de hoje do No Mundo da Bola é a seguinte: qual o melhor time de 2017? O Corinthians, o Cruzeiro ou o Grêmio? Você participa em facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 971 489270. Eu começo sempre por quem senta no meio. Boa noite, Zico. É com você. Boa noite. Prazer em recebê-lo mais uma vez. O prazer é todo meu. Uma alegria grande estar aqui com você mais uma vez. Você é um visitante anual. Você, né? É, tem que estar aqui, né? Não é uma chamada, é uma convocação, né? Prazer é todo nosso. E vamos então falar de... Você está falando de redes sociais aí, né? Então vou dar lá o... Pode, por favor, compartilhe aí. No Facebook é /Zico Oficial, no Instagram é Zico_Oficial e no YouTube o canal Zico 10, está lá vários programas. Bombando. Tá, graças a Deus está indo muito bem, está muito gostoso de fazer. E nessa enquete aí eu vou no Grêmio, tá? No Grêmio. Pode dizer por quê? Porque eu acho o melhor time, né? Achei que foi o melhor time. Eu acho que se não abandonasse o brasileiro para ficar na Libertadores, ele ganhava o brasileiro também. Também. Muito bem, então. O primeiro voto para o Zico é Zico 10, o YouTube é Zico Canal 10. Zico 10, é. E no Facebook? É /Zico Oficial. Zico Oficial. E o Instagram... Tem o Instagram também. Zico_Oficial. Zé Mário também tem redes sociais? Não, eu tem tenho Facebook, só Facebook. né? Aquele Zé Mário, 300 fotos com camisa, cada camisa é uma, sensacional. Mas antes do Zé Mário, a gente vai a Brasília. André Luiz Mendes, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no programa No Mundo da Bola. Para você, qual o melhor time de 2017? Corinthians, Cruzeiro ou Grêmio? Boa noite. Boa noite para você, Bocage, para o Zé Mário, para o Zico, para o Márcio, para o telespectador também. Olha, eu achei que o mais regular deles foi o Grêmio. Né? Mesmo o Corinthians botando 17 pontos no Palmeiras, que foi segundo, mas eu achei que o Grêmio largou um pouco o Campeonato Brasileiro para cuidar da Libertadores. Se acelera, eu acho que complicaria a vida do Corinthians. Para mim, o time mais certinho dos 3, o Grêmio. 2 votos para o Grêmio, então. André Luiz Mendes participando. Boa noite, Zé Mário, agora é com você. Tudo bem? Boa noite. Eu gosto do time do Grêmio da maneira que ele joga, mas eu acho que a gente tem que premiar o time, o Corinthians, que foi de ponta a ponta, fez um grande campeonato, né, jogou pela regra, foi campeão. Eu acho que o Corinthians merece esse título. Corinthians para você é o melhor.
Muito bem, vamos aqui às redes sociais, Márcio Guedes. Eu não tive tempo ainda sequer de dar uma olhada aqui nas participações, eu vou ser sincero com você. A primeira que vier, você coloca aí. A primeira que não, mas já tem muita gente aqui. Cachoeiro do Espírito Santo, a embaixada está ligada, mandando um abraço para todos vocês e votando no Corinthians. O Grêmio é o melhor time de 2018, mas ele não bota o nome nem a cidade, mas me parece que é Brasília. O Wagner de São Luís, do Maranhão. Boa noite a todos, parabéns pelo programa e vota no Grêmio. Vou achar um aqui, Márcio Guedes, vou tentar achar algum aqui para você. O Zico vai me ajudar aqui. O Zico vai te ajudar. Tá aqui, ó. Você já teve a curiosidade. Não vou achar, Márcio Guedes. Daqui a pouco eu acho para você, prometo. Me dá o seu voto. Olha, eu acho que não existem grandes diferenças no futebol brasileiro. Não há grande time. Entre o primeiro e o último, sempre pode haver um resultado favorável ao último. Eu acho que está tudo nivelado bem por baixo. Agora, eu sempre disse isso aqui nos programas de TV, que eu acho o Grêmio o melhor time, porque taticamente é muito equilibrado, é um time lutador, com a velha garra gaúcha, e tem um atacante como o Luan, que é diferenciado também, o melhor atacante do futebol brasileiro. Tem um meio-campo que revelou esse garoto Arthur, que é muito bom jogador. O Ramiro, que eu gosto muito dele, e uma dupla de zaga espetacular, da qual eu destaco o Jeromel, que é um excelente zagueiro. E o goleiro que andou para uma fase negativa aí, mas terminou muito bem o Libertadores, que é o Marcelo Groi. Então é um time muito bom. É uma espinha dorsal, né? Tem espinha dorsal, é um time muito legal, gosto muito do Grêmio. E o mais bonito você ver jogar pelas jogadas de criatividade entre o meio-campo e o ataque. Bom, tem mensagens aqui de Caruaru, Pernambuco, de Manaus, e chegou agora uma de Viamão, Márcio Guedes. É o Edmar. Eu não vou dizer o voto dele para não identificar. Viamão, olha, eu até pedi ajuda ao Zico, mas eu tenho a impressão que eu sei onde fica Viamão. É Rio Grande do Sul, não? Rio Grande do Sul, muito bem. Não precisou nem de ajuda dos universitários. Eu ia pedir, mas antes da gente encerrar a pesquisa, 2 times no início do ano despontavam também como favoritos. No caso, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Você colocaria um desses dois, apesar de não terem sido campeões, Zé Mário? Colocaria nessa lista dos melhores? O Atlético Mineiro eu acho que tem melhor time, né? Melhores jogadores individualmente. Mas os dois foram muito mal no campeonato, eu acho. Muito irregulares, né? Muito irregulares, muito irregulares. Mas em termos de plantel, Zico? Ou nem isso eles acertaram? Eu acho que em termos de plantel, o Palmeiras. Palmeiras que fez os melhores investimentos. Mas é tal negócio, né? Assim como o Flamengo. Apostou o pessoal que está no estrangeiro e tal, e não deu certo, né? Para mim, as 2 melhores contratações que eu vi de jogadores estrangeiros era do Guerra e do Borja, do Palmeiras. E não foram bem, não foi o que se esperava. Os caras rebentaram lá no Atlético Nacional. É verdade. Entendeu? Então, o Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo, desde o início, a gente vinha falando a questão, então, valorizando demais. E há muitos jogadores que foram contratados e tal, como reforço, não tiveram sequência de jogos. Alguns para a mesma posição. Exatamente. O Flamengo é o assunto do nosso segundo bloco. bloco. Por exemplo, foi contratado, entrou em campo, o Rômulo também, Giovânio, exatamente. E o Guerreiro estava lá. Perdeu o Guerreiro por muito tempo. Uma carreira que o Flamengo no segundo bloco? Vamos falar agora do Grêmio, que estreia na terça-feira do Mundial de Clubes. André, vou começar por você aí em Brasília. Antes disso, deixa eu encerrar a pesquisa, né? Então vamos lembrar você, qual o melhor time de 2017, o Corinthians, o Cruzeiro ou o Grêmio, facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial, e o nosso WhatsApp é o 21 971489270. Agora sim, vamos então a Brasília. André, o que você está esperando desse Grêmio contra o Pachuca do México? O Grêmio tem um timaço, né? É favorito para ganhar o jogo contra o Pachuca. O Pachuca vai jogar para segurar o Grêmio, mas o Grêmio, se apertar o acelerador um pouquinho, vai liquidar a fatura. E já estamos com um desenho aí quase certo de um Grêmio e Real Madrid, que seria fantástico ver um jogo desse para o futebol mundial. O Renato, Márcio, não está querendo esse favoritismo todo, não. Você acha que ele está certo? Está certo, porque esse Mundial com vários clubes já proporcionou várias surpresas, né? Vídeo internacional, né, naquele ano. É preciso muito cuidado, esse negócio de um jogo só pode ter armadilha. O futebol mexicano já esteve num período melhor, mas mesmo assim pode ser perigoso, né? Então, a arma que o Grêmio vai usar contra o Real Madrid é a arma exatamente que o Pachuca vai usar contra o Grêmio. Então tem que ter muito cuidado. É claro que o Grêmio é favorito. A expectativa de uma vitória do Grêmio, não uma vitória fácil, mas vai ser um jogo catimbado, um jogo perigoso, mas eu sou mais o Grêmio, né? Claro. Com vocês. Eu acho que não tem favoritismo mesmo, não. Porque o futebol está muito nivelado. Tá muito, por baixo, mas está.
Então, eu acho que tem que abrir o olho, vou torcer para o Grêmio brasileiro, time brasileiro, mas tem que abrir o olho, não vai ser fácil, não. Tem que correr, tem que lutar. Só para reforçar o nosso argumento, o Atlético Goianiense foi o lanterna do brasileiro. Fez jogo duro com todos os adversários, todos os adversários. Nos últimos 10 jogos do Atlético, eu vi todos quase. Fez jogo Mas duro. ele é o tipo daquele... Eu lembrava muito da Itália. Tem times lá que era sempre jogo duro, mas no final ele perdia. Exatamente, mas jogo duro. Mas não tinha moleza. Não tomava do goleada de ninguém. E a gente tem visto, o último Mundial provou isso, né? O Kashima, que foi o campeão local, acabou derrubando todo mundo. O Al Jazeera, que é o time local, já derrubou 2. Exatamente. Entendeu? Então... o Real Madrid não atravessa um bom momento, né? Eu tenho comentado alguns jogos do Real pela Champions League. Você vê que é um time diferente do ano passado, mas tem um jogador ali que pode não estar fazendo nada que decide para você. Claro. Como decidiu contra o Kashima lá, né? Isso. Então, eu acho que o Grêmio tem que estar atento que esse time do México vai jogar igual o Corinthians foi campeão aqui. Se fecha todo, joga por uma bola e vai lá e pode acontecer. Então, o time do Grêmio realmente é melhor. É um time que, a meu ver, está bem ajustado. Foi uma pena que perdeu aí 3 jogadores. O Arthur não deve jogar, né? O Arthur é um grande desfalque. Né? O Jeromel não está bem fisicamente, está recuperando de uma lesão. Não sabe se o zagueiro joga, o Kahneman também. O Kahneman também. Então, é o tal negócio. Você chega num jogo desse, todo meio que com problema, então é lógico que não tem nada decidido. E o Grêmio gosta que o outro adversário proponha um jogo para ele disparar o espaço. Quando ele propõe, não é a mesma coisa. Ele tem jogado melhor fora do Porto Alegre, nos últimos jogos, do que em Porto Alegre, onde ele teve dificuldades contra o Barcelona de Guayaquil e contra o Lanús também. Até foi mais, não é em Porto Alegre que lá. Zé, o Renato é um técnico ainda dos tempos românticos, porque hoje tem muito professor e ele mantém um pouco do estilo boleiro, né? Talvez por isso ele tenha conquistado o time do Grêmio? Eu acho que ele está certo. Quando ele entrou, ele falou algumas coisas que eu estou de acordo, mas quando a gente fala isso, a gente é saudosista, a gente é velho, e não é bem assim. Se a gente sempre fez aquilo e sempre deu certo, quem está fazendo agora diferente está dando certo? O futebol está melhor do que era, por vários motivos. Então, eu estou com o Renato. Eu acho que ele está certinho. A gente está esquecendo muita coisa, principalmente na base. Né? Eu vinha conversando com o Zico, não temos mais o professor na base, né, que ensina não a jogar futebol, mas a mostrar a cada posição como se deve comportar. Do jogador, tudo isso aí, a gente não tem mais isso. Né? A gente perdeu isso aí. Todo mundo que está treinando a base quer subir. Eu não acho... Você, quando chegou para treinar, não era cabeça de área? Não. Eu joguei de ponta direita com o Pinheiro, depois vim para segundo homem no meio do campo. Joguei no Flamengo de segundo homem no meio do campo. Depois, no Fluminense, que eu fui... A partir do Fluminense que eu joguei de volante. Não, no Flamengo. No Flamengo na reta final. Na reta final, que o Liminha machucou, aí eu joguei. Aí Zé foi ali... Os 3 últimos jogos eu joguei de volante. E foi o melhor em todos os 3 jogos, naquela função. Seria um bom ponta-direita para você? Ia te abastecer? Não, porque ele ia ficar toda hora impedido. É um problema. Se lançar, ia ficar impedido, né? Aí é problemático. Estava sempre desligado no jogo. Não, é por causa do nariz. Por causa do nariz. Nosso Dustin Hoffman é daí. O fado do corpo já vai. Será que ele bota isso assim para o público todo? Se tivesse naquela época... Pô, imagina, ponta-direita avançado. Você mete a bola para ele, ele vai, aí vai estar impedido. Se ele fosse olhar a jogada assim... Não dá, é um problema. Eu tinha pensado numa pesquisa também para o programa. Vou começar por você, André. Qual o melhor técnico brasileiro esse ano? Tá difícil, Bocardi. Eu vou ficar com o Renato Gaúcho, para ser curto e grosso. Fico com ele. Pois é, eu queria, a motivação foi essa, porque... Renato mole. O Carille ganhou. O que acontece é o seguinte, na eleição. A eleição da CBF, foi o campeonato brasileiro, não é o Renato. O campeonato brasileiro, ele largou o campeonato. Então foi uma medida, tomou uma decisão. Ora, ele optou. Tem muita gente que faz... Quando ele perdeu alguns jogadores para fora, né? Que foi aquele Pedro Rocha, né? Foi, Pedro Rocha foi o primeiro. Foi o primeiro que saiu, acho que saíram 2, mais um que saiu.
E ele falou, pô, eu não tenho plantel, eu tenho que escolher um. E ele escolheu a Libertadores, de maior repercussão. Então, escolheu bem. Eu fui ver uma vez, no ano passado, na final da... Quer dizer, foi esse ano, né? A temporada terminou esse ano, da Champions. E lá em Cardiff, na final do Juventus e Real Madrid. E por problema lá, eles deixaram abrido para a imprensa toda. Então, não tinha como fechar lá, alguma coisa no negócio de estádio. Aí fomos ver o treino do Real Madrid. Aí... Normalmente, aquele treino de véspera de jogo, treininho chato aqui, feio dali. O treino do Real Madrid é tudo aquilo que a gente fazia 30 anos atrás, pô. O Zidane está ultrapassado. É os caras passando, tabelando com o Zidane, chutando no gol. O Cristiano Ronaldo deve ter chutado mais de 70 bolas na véspera do jogo. Porra, chegou lá, os gols, foi tudo aquilo que eles treinaram. Nego ia no fundo, dava para trás, chegava, tal. As jogadas de jogo todas... Aqui não. Aí chega o fisioterapeuta, cuidado que você pode se machucar. Imagina eu, na véspera do jogo, bater falta. Você não teria jogado a final não podia bater falta. O fisiologista, o preparador físico, não pode. Vai, pelo amor de Deus. Medir tua quantidade de gordura. Ter percentual, eu não ia jogar nada, né? Porque percentual de gordura, negócio de essas coisas todas aí. Então é muita frescura, cara. Muita frescura hoje em dia. O Mário está achando graça da história, porque concorda, né? Eu sou presidente da Federação Brasileira de Treinador de Futebol. Não posso... Não pode falar nada, sobre não isso pode aí. nada. Aqui não pode. Então, hoje a gente está reclamando, foi não sei quem do Flamengo jogou, acho que 60 e poucos jogos. Pô, em 79 eu joguei 89 jogos, cara. Eu em 75 joguei 72. Cara, qual é o... A média é 70, 80 mesmo. Sempre essa história, média histórica. Sempre estourava. E ninguém morreu por causa disso. Agora não, agora o outro falou assim, melhor você não jogar não, porque o teu sangue deu isso aqui. Aí o cara, tá bom, lógico, aí ele fica descansando. Em 83 você entrou contra o Santos com um problema muscular, não foi? Você passou a semana inteira. Mas isso, gente, isso aí foram vários jogos. Não, mas né? não teria jogado. Hoje não joga. Eu acho que hoje não jogava, não. Pois é. Hoje não jogava. Mas não tá negócio, os jogadores se acomodam. Entendeu? Vou ficar aí, melhor descansar, passar o final de semana em casa. Pô, o Frank Alassi sempre dizia, o melhor é jogar do que treinar. O que vocês querem? Treinar? Mas eles alegam que a intensidade de jogo hoje é muito maior que daquela época. O desgaste é maior. Mas quem não sabe jogar isso é uma boa correr, discussão. Para pensar, não, exatamente por isso. Quem não sabe jogar, corre demais, pô. Exatamente. Antigamente a bola corria mais. Pega o Messi, vê quantos quilômetros ele corre por jogo. Mas joga, mas vê quantos quilômetros ele corre por jogo. Hoje em dia o jogador usa um aparelhinho para medir quanto corre, né? Aí ele tem que ficar preocupado em dominar a bola no peito, que aquilo ali pode machucar ele. Para encerrar o bloco, técnico estrangeiro, Zé Mário, contra ou a favor no Brasil? Não, eu sou a favor. Eu acho que trocar informações não tem nada. Eu acho que nós já tivemos aqui vários treinadores que trouxeram muitas novidades para a gente. Né? Até jogadores mesmo já trouxeram novidade. Então, eu não sou contra. Eu sou assim, sou contra da maneira que vem, porque a gente não está podendo ir lá para fora. Então, quando eles vierem para cá, eles também têm que ter as mesmas exigências de que a gente quando vai lá fora. Aí é que é o difícil. Vieram vários treinadores da Europa aqui e ninguém pediu documento nenhum. Ele entrou, sentou no banco, trabalhou e foi embora. A gente não está podendo ir mais trabalhar. E para você trabalhar lá fora? Nada, nenhum problema. Eu não vejo nada demais. Foi um estrangeiro que me lançou no profissional, né? Então, você contra? Então... o que eu acho é o seguinte, quando a gente vai para lá, ninguém reclama. Agora, é um momento que o futebol brasileiro vive que ninguém quer treinador brasileiro. Sim, o Brasil perdeu o mercado, perdeu para o português, para o holandês, para o espanhol, né, para todo mundo. E aí a coisa complica. Então, os caras reclamam de nego vir aqui. Não tem nenhum problema. Isso aí eu também concordo. Eu acho que o problema é para eles, sabe por quê? Chega no meio do calendário, no meio da competição, como o Rueda, não escolheu os jogadores, o time está no meio do campeonato, certo, com um passivo de pontos, situação ruim. É ruim para quem chega também. Pegar trem andando não é mole. O problema maior não é que não queiram os treinadores brasileiros lá fora só, Zico. O problema é que quando chama você, chega lá que é curso da UEFA. Eles fazem exigência de cursos que a gente não tinha que ter. Eles fazem exigência do curso da Comebol, qualquer coisa dessa, tá bom. Mas eles fazem curso da UEFA.
Quando eles chegam aqui, a gente não pede curso da CBF, ou curso da Conmebol, ou curso da UEFA. Ele senta no banco e trabalha. Esse é que é o problema. Muito bem, com isso a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco. Lembrando também a nossa pesquisa de hoje, qual o melhor time de 2017, o Corinthians, o Cruzeiro ou o Grêmio? Agradecendo as participações, muitas participações aqui no Facebook, Roberto Carlos Moreira, Volney Teixeira, Wesley Werner, Jorge Luiz Barbosa, muita gente botando aqui. Meu filho se chama Arthur por causa desse moço que está aí no estúdio. Com certeza já conheci vários Arthurs por aí, não, sem dúvida alguma. E daqui a pouquinho a gente volta, lembrando que no próximo bloco a gente vai falar dos 30 anos do título do Flamengo de 87. No Mundo da Bola, um programa da TV. Na última quarta, o Independente da Argentina venceu o Flamengo. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do No Mundo da Bola. Lembrando para você a nossa pesquisa de hoje, qual o melhor time de 2017, o Corinthians, o Cruzeiro ou o Grêmio? facebook.com/No Mundo da Bola Oficial, nosso WhatsApp é o 21 971489270. Márcio Guedes diz aqui, eu sou vascaíno, mas admiro muito o Zico. Grande abraço para todos vocês e para mim foi o Grêmio, é o Josenildo de Ceará Mirim. Ceará Mirim, será que é no Ceará, hein? Isso é pegadinha, deve ser não. Não sei, eu estou te perguntando. A resposta eu estou vendo aqui. Foi Ceará Mirim, não? Nunca jogou lá, não? Foi no Ceará adulto. Zé Mário jogou lá. Zé Mário jogou lá? Zé Mário? História. Não, joguei. Deixou um Ceará amor Mirim, lá então eu vou Ceará chutar Mirim. aí. Rio Grande do Norte. Pô, tu tá do lado do artilheiro, chutou bem, hein? Chutou bem? Certinho. Eu Muito não- obrigado a chute- você, Josenildo Chute Potiguar. absolutamente maluco. Ceará Chutei maluco Mirim. porque perto do Ceará eu chutei. Eu sabia que era uma pegadinha que não era Ceará, entendeu você? Ah, seria o mínimo, né? Claro. Muito bem, mas Eu acertou. quero lembrar você que você falou aí que o vascaíno que gosta do Zico, o Zico é um dos raros jogadores, talvez dos últimos grandes craques, que fica um pouco acima dessa questão de torcida, né? Todos torcedores de todos os clubes do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, independente disso, gostam do Zico para boa. Pelo comportamento dele, Sem dúvida. durante a carreira dele, depois que ele terminou a carreira dele, forma respeitosa, com que ele sempre tratou todo mundo. É um exemplo que, infelizmente, não foi tão seguido assim, não. Os torcedores de hoje e a maioria dos jogadores de hoje tem uma marra e tem uma espécie, às vezes, de, não vou dizer ódio, que é um pouco exagerado, um pouco de agressividade em suas manifestações, que o Zico não faz parte disso. Eu ia puxar esse assunto depois, mas já que o Márcio falou, os times de hoje,
no geral, são menos comprometidos com os clubes exatamente por, de repente, não haver essa intimidade entre os jogadores como havia no passado? Os jogadores, Amizade. os jogadores, Os jogadores dentro do grupo. são menos comprometidos? Ou são menos amigos entre si e passam muito rápido nos clubes e vão embora? São menos amigos. Eu São acho menos que esses amigos. times de hoje, mesmo ganhando, eu acho que vai ser difícil você, daqui a 10 anos, se reencontrar. E saber até quem jogou, quem estava no time. Pois é. Porque é muita mudança. Nosso tempo a gente saía muito junto com as esposas, com namorada, com noiva, a gente saía muito junto. Flamengo, Vasco, o Fluminense era o que tinha muito estrangeiro, muita gente de todo lado. Mas Flamengo e Vasco a gente saía muito junto. Hoje em dia a gente não vê isso não. Então, pouca gente sabe, mas o Zé Mário, volta e meia, aparece aqui. Quando o Zico vem, ele faz questão de trazer o Zico de carro. Hoje foi ao contrário. Foi ao contrário. O Zico é que trouxe o Zé Mário. Mas tem uma história que o Zé Mário cansou de dar carona para o Zico. Eu queria que você contasse isso. Você salvou o Zico, é isso? Quando ele era um garoto ainda? Eu tinha pena dele, né? Porque ele pegava trem, ônibus para ir fazer aquele trabalho de reforço, que ele era pintinho, né? Eu já era adulto. Não era né? galinho ainda. Não era galinho. E aí eu ficava com pena dele, que ele se esforçava demais, eu acabava meu trabalho recuperando o joelho e ele ficava lá. Aí tinha que fazer aquele percurso todo de volta para Quintino. Da Gávea. Do Leblon, que era no Leblon, até Quintino. Aí eu ficava com pena, pegava ele e deixava ele. Ele disse que não, que era na estação do Meia para ele ir para Quintino. Ele disse que não era na estação, mas era assim. Era onde? Pode dizer. Deixava da Dias da Cruz lá, eu tinha que pegar o ônibus. Ainda, né? Nunca Ainda levou tinha na que minha andar? casa, não. Nunca ali. levou na sua Quintino, Não, né? depois passei a Quintino, levar. né? Era pertinho, cara. E naquela época, em 5 minutos, você estava lá. Pô, ele me deixava lá no Pra garoto. economizar? Você vê, é para economizar gasolina, rapaz. Mas depois Seu ele não Mário lembra. era fogo. Ele não lembra porque ele tá. Ele controlava a gasolina do carro dele. Eu falei, não, A Zé idade Mário, eu dou dele uma já não está ajudazinha, lembrando, pô. sabe, Bocage? Porque depois eu ia levá-lo em casa. Aí depois, para me facilitar, porque eu acabava primeiro e ficava esperando ele, aí eu passei a buscá-lo em casa para ele chegar a mesma hora que eu, para a gente acabar junto e eu vim embora para cá. Aí Na ia época buscar ele- e ia levar. Você pô. ganhava mais. Garoto, né? um cara consciencioso, né? Tá, meu padrinho não é à toa, né? Mas eu E sou, te eu deu sou muitas padrinho alegrias para ele também. sou no padrinho. campo. Mas a história melhor era com o Celso Garcia, porque quando ele foi pro Vasco, e o Zé, né, pô, passar por ele era muito difícil. E aí, às vezes, segurava fazer a falta. O Celso Garcia não aceitava isso. Eu, com você, com o padre dele, dá porrada nele. Segura aí, não pode. Não, o jogo Não falava Vasco-Flamengo, com ele. Não falava. eu discuti com o Zanata e com o Dirceu por causa dele. Porque eu marcar o Zico sozinho, Você- dando os você dois... pelo Vasco, Eu Zé. pelo Vasco. Dando os dois lados para ele driblar, eu não ia conseguir. Eu falei, encosta aqui um pouquinho, ele não tem para onde passar. Aí ele fala, te vira. Os dois falam, te vira. Eu fiquei pau da vida, aí falei, o Zico não joga esse jogo. E dei 3 pancadas nele. Ele me deu uma, eu dei 3 nele. Acabou o jogo, eu estou lá no hall dos elevadores, conversando com o Zico, passa o Celso. Tu ainda tem coragem de falar com esse cara, esse marginal que te machucou, chutou, não sei o quê? A gente riu. Ele morreu sem falar comigo. A família toda dele Por falava causa comigo, daquele passava jogo. por mim, parava e falava comigo. Ele não passava, ia embora. Pô, só um jogo que eu dei no Zico, pô, só um. Acontece, né? E o gol de bicicleta? Esse eu tava, eu vi. Isso é verdade, né? Essa é verdade. Seu gol de bicicleta? Eu fiz. Contra o Bom Sucesso. Tava 1 Um a a 1 um. o jogo 1 a com 1. Bom Sucesso. Se a gente empatasse, a gente não ia para a final. Não. E eu com febre, queria sair, o Jobé, não, tu volta com febre mesmo. Aí a febre me ajudou a dar uma bicicleta, só com febre mesmo. Pra fazer um gol de Tem um bicicleta. Leme, né? Que tem o Leme, direcionou. claro, direcionou a bola, olhou aqui e tal, aí mandou. Fazer gol era difícil, imagina de bicicleta. Mas eu só fazia falar- gol para ajudar. Fluminense fiz um gol que não classificava, o Vasco e o Flamengo. Só fazia gol importante. Só gol importante, tá certo. Vamos falar então de Copa Sul-Americana. É um jogo importante para o Flamengo numa data muito especial. A gente já viu aí do título de 87 e também do Mundial de Clubes. E agora mais um 13 de dezembro. O que você está esperando desse jogo A no Maracanã? inspiração, que isso traga, né, bons fluidos para o time do Flamengo, né? Eu acho que o Independente, num certo momento do jogo, né, eu pude assistir, eu estava lá na Alemanha, vimos o jogo 2 horas da manhã lá toda, ficamos sem dormir para ver, e foi naquele momento que fez 2 a 1, que faltava muito tempo, eu achei que o time
do Independente viesse para cima. Não, os caras se encolheram e se deram por satisfeito ali com aquele 2 a 1. Os do Everton e do Vinícius também deram ao Flamengo. Não, mudou. Mas você está jogando em casa, aquela coisa. Pô, o time... A gente tem coisas daquelas relações que tinha com alguns técnicos, Coutinho, Frônia, que dizia, o Frônia, ele falava assim, ó, já que enfiou a faca, vai lá, roda, mata o cara. Tá? E o Coutinho usava muito a questão do boxe. Pô, você dá uma, deu duas, dá a terceira, dá a quarta e derruba logo. É o momento. É o momento. Então, aquele momento, quando fez 2 a 1, o time do Flamengo estava meio perdido. E eles não vieram para cima. Eu acho que teve um pouquinho de cansaço. Eles deram um ritmo muito grande. Muito grande, também achei isso. O Flamengo não respirou. Aí eu acho que eles sentiram no segundo tempo o cansaço. Foi exatamente isso. Eu acho que o Flamengo tem que fazer isso, né? Não deixar os caras respirar. Esse é o tipo de jogo que o cara não tem que poupar nada, não tem que é uma decisão que, cara, é a tua vida. Então, o último jogo do ano. Tem duas grandes vantagens. O Maracanã, a torcida, e tem um melhor time, na minha opinião, do que o Independente. Tem mais recursos técnicos. Agora, a vantagem do empate, num jogo mata-mata desse tipo, importa sim. Porque se eles vão lá, metem o gol na frente, complica muito a situação. Então, para mim, está em aberto. E eu acho o Flamengo com alguma vantagem. Saber do André lá em Brasília, qual é a tua expectativa, André, para esse jogo do Flamengo contra o Independiente na quarta-feira? O Boccaccio, o Zico falou um negócio interessante aí. O jogo da vida de alguém. E hoje o atleta, a gente nota que ele não encara mais a camisa de um clube como o jogo da vida dele, com tantas mudanças que o futebol provocou. O Flamengo é um time irregular. É um time que joga bem um jogo, joga mal outro. E detalhe, eu acho uma injustiça quando eu vejo a imagem do cara da geral fazendo assim para não botar o Márcio Araújo, que a gente conhece as limitações dele muito bem, mas é um cara que bota até a cabeça na dividida. E aí eu vou te numerar aqui, ó. Diego, Everton Ribeiro, estão devendo. Arão, irregular. Pará, limitado. Trauco, parece que está dormindo. Então o time do Flamengo tem que acordar um pouquinho, aqueles que estão devendo tem que honrar a camisa rubro-negra quarta-feira e fazer o que o Zico falou, jogar como se fosse por um prato de comida, porque até o momento ainda não vi isso. O time do Flamengo é bom ou não é? É bom, mas é um time e não um plantel, né? E a gente cansou de ver isso. E agora, é o tal negócio, né? O Flamengo apostou em seus jovens muito tarde, mas ainda é tempo. Porque é o tal negócio, né? Eu acho que o Zé Ricardo, que conhecia todos esses garotos, ele poderia ter apostado mais nessa base. Mas como ele estava chegando também, ele, tentou apostar nas contratações. No Vasco, que ele chegou de uma maneira que precisava, ele foi lá e botou a molecada toda e chegou. Isso. Entendeu? Então eu acho que ele conhecendo, sabendo o potencial do Paquetá, do Viseu, né, do Vinícius Júnior, de outros lá, do Léo Duarte também, dos goleiros. Então, tinha um Ronaldo que foi lá pro Atlético Goianiense. Então, esses caras, os outros não estão jogando, você tem que ir, vai para dentro da casa. E a torcida apoia mais. E os moleques deram conta do recado. O Vinícius Júnior tem que entrar de início nesse jogo? Cara, o Flamengo, eu não sei se o Vinícius Júnior entrando de início, qual a opção que o Flamengo vai ter para virar um jogo. Vai complicar um pouco, Entendeu? Então, eu acho que ele, como não teve sequência, eu não sei se no último jogo você faria isso. Ele não tem rendido bem quando entra de saída, não. Ele rende melhor quando entra durante o jogo. Agora, o Vinícius Júnior não é jogador de segundo tempo. Não vamos marcar ele como jogador de segundo tempo. Não, um cara de 42 milhões de euros não pode ser isso, né? Não, e ele teve um jogo que o Flamengo ganhou lá na Ilha do Urubu, que ele entrou de início, fez 2 gols. Foi, mas é uma exceção um pouco. Foi. Mas é o negócio, né? Tem que apostar, tem que acreditar Tem que apostar, exatamente. Pelo menos ele, bota o... Claro, pô. A torcida... Chama a torcida. Chama a torcida. A torcida vem para dentro, porque o cara ele pode errar, mas ele vai para cima, ele tenta a jogada, ele cria jogadas... Ele faz muita jogada de menino, né? E esse é um jogo bom para ele, porque vai incendiar o Maracanã. Um jogo que a torcida vai berrar muito. Ele não tem medo, né? Ele vai mesmo. Então, Zé, o André listou ali Diego e Everton Ribeiro, por exemplo. Tem lugar para os dois no time? Eu acho que sempre tem para o craque. Agora você tem que mudar... Mas eles têm jogado para isso? Mas você tem que mudar a maneira de jogar. Se você botar os dois fazer a mesma função, vai ter dificuldade, né? Todo mundo reclama do Márcio Araújo.
Mas o Márcio Araújo é o único jogador que faz a cobertura dos laterais bem, que ele chega antes lá. Você vê, quando ele não está jogando, o Trauco vai embora, dos dois laterais, é um carnaval O Flamengo nas está muito laterais do organizado campo. no sistema defensivo. Acho que Então, falta o Flamengo entrosamento, padrão, né? Na minha opinião, para botar os dois, você tem que botar o Márcio Araújo para jogar. O Arão, porque senão não aguenta, o William Arão se destacou no Flamengo, no Botafogo e no cenário do futebol brasileiro. As infiltrações dele, a chegada dele, fazendo os gols, aquele segundo homem que chega. Se for para jogar de segundo homem ali só defendendo, não é o William Arão. Entendeu? É questão de característica. Ele chuta bem, cabeceia bem. Isso, chega. Pagou, eventualmente. A penetração dele ali, quando vem de trás, vem quase sempre livre. Então, ele tem que jogar dessa forma. O Everton, eu sou fã do futebol dele, o cara técnico, a qualidade. Mas realmente ele não conseguiu ainda. O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. O outro Everton tem que estar mais regular. O outro é o mais regular, e aquele brigador, sabe o que é a camisa do Flamengo, o que é jogar e tal. E ele veste mais isso, né? Agora, não pode ver. Ele e o Everton com o Diego, a gente não tem dado certo. Não tem dado, ou um ou outro. O Flamengo tem que fazer uma revisão geral do time, de esquema, e começar o ano que vem definindo o time é esse, o esquema é esse. Está faltando isso. O Flamengo Rojas não conseguiu isso. Só queria dizer o seguinte, você falou aniversário de 30 anos de 87, né? Eu acho absurdo que até hoje essa coisa esteja rolando e agora o Supremo tenha baseado só em papéis, em o que ridículo isso. o CBF escreveu, e sem nenhum desconhecimento de causa, dado ao esporte o título. Eu acho injustiça. Quem viveu aquela época sabe perfeitamente que o verdadeiro campeonato da Série A foi o Flamengo, ganhou a final internacional, o gol do Bebeto, foi o campeonato dos grandes. E, não, porque tinha uma previsão que o vermelho enfrentava o azul, o amarelo. Tinha uma Diz final, que né? por causa disso vai ter uma Copa do Mundo nos Estados Unidos em 2018, que vai jogar a Holanda, né? Que mais? Várias Holanda, outras, Itália, Estados Unidos, Chile. Aí um vai enfrentar o outro depois. Aí o campeão da Rússia joga contra o campeão Isso aí dos Estados Unidos. É uma boa imagem que o Zico fez Entendeu? para mostrar o ridículo da situação, entendeu? Isso rola até hoje, agora o Supremo se meteu, como sempre, pela letra da lei. Porque o juiz não é para ler a letra da lei. Eu acho que é o único juiz é para título interpretar a lei, você não precisava de juiz. que a justiça está acima da justiça esportiva, e o que é proibido aqui. Não, e a gente tem visto cada decisão da justiça aí Terrível. terrível, né? Em outras áreas, né? Total, Desse sim. pessoal que está julgando aí o futebol Mas a justiça também. esportiva também tem pisado na bola, porque não deu ao Flamengo, de uma forma clara, já há muito tempo, esse título, entendeu? O pessoal de Pernambuco fica chateado, porque, na Não, a verdade... CBF deu. Sim, mas também voltou. Mas teve deu por causa de uma briga do Ricardo Teixeira com o Márcio Braga. Por causa disso. Essas vaidades, essas frescuras e tal. Então, o que vai se fazer? O que está resolvido dentro do campo é que é o que vale menos. Até porque era um movimento ético contra aquele absolutismo, aquela imposição da CBF. Os clubes estavam fazendo uma liga... Não ia ter campeonato. Não ia ter campeonato. Um movimento bacana, ético, que mereceu o apoio de todo mundo na época. A gente tem, inclusive, imagens desse jogo de 87, que foi transmitido aqui pela TV Brasil. Márcio Martins foi o locutor, Aquiles Tirol o comentarista, e eu e o Sebastião Pereira éramos os repórteres. Olha o Urubu aí aparecendo, já na... Renato, né? Já aqui o Urubu, Renato Gaúcho levando o Urubu, a escalação do Flamengo. Perigoso o bicho pegar ele. Renato Gaúcho aí. Esse aí com a camisa 10 está aqui no programa agora. Eu fui lá e não te dei entrevista no final, né? E não me deu entrevista no final. Bebeto e Renato Gaúcho. Perturbando a gente, danado. E choveu bastante nesse dia, né? Foi, cara, foi problemático. Nós estávamos lá na concentração contra o em São Conrado, cara, e foi terrível porque a gente achando até que podia não ter jogo, né? Que foi... Olha o gol. Andrade pro Bebeto. O Maracanã bacana, né, Zé Mário? Com geral, né? Qual o público? 80 mil, mais ou menos, esse jogo? Eu tenho que pesquisar Foi aqui, por mas aí, é por aí. Foi por aí. Quanto? Pagante. 80 mil. 70 mil pessoas no Maracanã. O Maracanã já tinha passado por algumas reformas também, né? Hoje em dia tem que ter 2 Maracanãs. Hoje são 2 Maracanãs para E ter 10 esse público. propinas. Voltando a falar de Sul-Americana, André Luiz Mendes. O Guerreiro vai fazer falta, André? Faz, claro. Claro que faz falta, né, Boccaccio? O Guerreiro é um ótimo jogador. Poucos jogadores
conseguem dominar uma bola como ela vem no meio com 2 zagueiros nas costas, pôr no chão, como o Guerreiro faz. Ele realmente faz falta, vai fazer falta para o Flamengo, e o Flamengo vai ter que arrumar uma outra solução para esse problema aí. Só uma curiosidade, Bocage, a última vez que o Flamengo enfrentou o Independente, eu narrei o jogo pela Rádio Nacional, foi em 95, naquele jogo que o Flamengo precisava fazer 2, só fez 1, 130 mil rubro-negros no Maracanã, e o Romário fez o gol. E esse jogo, o Maracanã, teve uma hora que teve que abrir os portões, senão ia arrombar tudo, e entrou todo mundo. Então, o público presente foi incalculável, mais de 100 mil pessoas. Mas dessa vez vai fazer 2, André. Foi 1-0 para o Flamengo. O Flamengo perdeu não sei quantos mil gols, me lembro desse jogo. Agora, o Guerreiro foi um bom negócio ou não para o Flamengo, Zico? Porque fez poucos gols, salário alto, mas tinha repercussão internacional pela marca Guerreiro também. Exatamente, né? Eu acho que ele... você tem que ver os números, cara. Você tem que ir por números. Né? Eu acho que ele... Muitos jogos ele ficou muito isolado no Flamengo, coisa que não acontecia no Corinthians. Mas o Guerreiro nunca foi assim um atacante de ser um artilheiro das competições. Tá? Você vê que você vai ver a média de gols dele no Corinthians, não deve passar muito do que aconteceu no Flamengo. Ele chuta muito a gol. Ele chuta muito a gol. Faz muito gol, não. Esse ano foi o ano que ele fez mais gols numa temporada. Então... Tinha uma estatística que eu me lembro, que há pouco tempo, ele no Corinthians, parece que a cada 10 oportunidades, ou 12 oportunidades, ele fazia um gol. Enquanto o Fred, a cada 4 fazia um gol. Depois ele veio para o Flamengo, ele caiu para 7, ele caiu para 15. E agora esse ano agora que ele melhorou bem verdade, bastante. para fazer justiça a ele, que a movimentação dele é muito boa. Muito então boa. Ele abre espaço para companheiros entrarem, facilita o jogo de quem avança. Isso é um ponto. Ele não é um jogador tão de área assim, né? Quando ele sai bem, né? Ele reclama muito também, ele é muito do cartão. Eu acho que fica de fora e às vezes se perde. Eu tive a oportunidade de falar isso com ele. Cara, você tem que esquecer dos caras, os caras já começam a te irritar. Mas foi bom negócio? Não sei se foi bom negócio, cara. Agora não foi mais não. Você observando de fora. Eu acho que o Flamengo precisava de um jogador como ele. Né? Eu acho que o Flamengo foi importante. Poderia ser melhor, mas eu acho que mau negócio não foi, não. Se bem que depois do chá de coca agora, eu não sei não, vai ficar um ano fora. Dos garotos que o Flamengo de uma hora para outra lançou, Paquetá, o Viseu, o Vinícius Júnior, que já... Quem você destacaria? Paquetá foi uma grande surpresa? Vinícius. Acho que o Vinícius tem qualidade técnica para... Os outros são esforçados por enquanto ainda. No meu modo de ver, eu não conheço eles assim, de ver o dia a dia, né? Só ver jogo. O jogo sempre é difícil você ver menino, porque chegar ali e jogar no Flamengo precisando ganhar é outra coisa, né? Você vê que o Vinícius, quando ele entra no segundo tempo, ele entra descansado, ele entra tranquilo, porque ele não tem que decidir, ele vai tentar decidir. Agora, quando ele entra de saída, ele tem que decidir. A responsabilidade é totalmente diferente. Uma coisa... Então, eu acho que esses dois, né, a responsabilidade já é diferente, que estão entrando de saída. Então, a gente precisa amadurecer mais. Eu prefiro ficar com o Vinícius hoje, no momento. O que eu acho, eu acho estranho no Flamengo, por exemplo, a categoria sub-20, você tem ali de 18 a 20 anos. Normalmente, uma posição de atacante, você tem que ter pelo menos ali uns 4 garotos disputando posição. E o que eu vejo é que o Flamengo foi obrigado a pegar um garoto de 16 anos. O Lincoln, com uma outra opção. Onde estão os atacantes do Flamengo da categoria juniores, que ninguém utiliza? Os juniores normalmente é para isso, para utilizar, como já aconteceu em outros. Então o Flamengo, o Viseu, o Paquetá estouraram a idade, eu acho. E o Vinícius Júnior era 17, não eram juniores. Então, onde estão os jogadores de 18 a 20 anos, outros atacantes? O futebol do Flamengo esse ano pisou na bola. O número de contratações foi excessivo. Quem indicou para posição X, posição Y, foi uma coisa equivocada. Gastou-se muito dinheiro. O negócio do Conca, então, foi um absurdo total. Giovânio. O Giovânio ganha 600 mil por mês. Eu não estou aqui discutindo quando fulano ganha X, Y, Z. Mas peraí, gente. O Flamengo é dinheiro do Flamengo.
Pode, Márcio, é brincadeira a isso, contratação do Conca pelo Flamengo foi esquisita, porque o Conca deveria ter ido para o Fluminense, porque foi a grande sensação do Fluminense. E o Fluminense abriu mão para ele não ir para o Fluminense. Não, já veio assim, ó, vai ter que esperar 4 meses para ele se recuperar ainda. O certo Então, era ir ganhando, para o ele Fluminense, ganhou, não ganhou quis, dinheiro por até quê? certo Não sabia, ponto. pô. Só uma pequena correção. Quando o André citou o Flamengo Independiente, foi uma decisão de 95. Teve um outro Flamengo Independiente em 99 no Maracanã. O Flamengo venceu por 4-0. Esse 95 eu me lembro. Esse 95 foi uma decisão que ele narrou pela Eu lembro que o Nacional. Botafogo foi campeão dias depois do Campeonato Brasileiro. Do campeonato, aquele empurrão, aquele impedimento do Túlio, né? Não, nada disso. Que empurrou impedimento? O Zé Mário, eu acho que foi impedimento. Não foi impedimento. Não foi impedimento, O não. Túlio contra o Teve o Santos. gol do Santos também irregular, que o cara levou com a mão, isso aí. Ah, tá. Agora, para Vamos finalizar começar, esse o papo não bloco vai aqui, terminar aqui hoje. 13 de dezembro foi o Mundial. Isso você acha que tem a ver, data repetitiva? Isso, É bom, né? É? Coincidências boas são sempre bem-vindas, né? O que você lembra do Mundial ainda, que vai ter Eu comemoração lembro agora? que tava Não? um frio do cacete. Tinha ninguém no estádio. A gente comemorando sem nenhuma graça, né? São 36 anos E agora, tinham né? 2 pessoas só. E nossas famílias. Porque o pessoal não sabia que era futebol. O nego dava uma porrada pro alto, o nego batia a palma aí achando que era o beisebol. Que é exagero, né? Claro, cara, mas é verdade, rapaz. O futebol, tu sabe como é que era escolhido lá? Tinha as 2 bandeiras, do Flamengo e do Liverpool. O pessoal, os japoneses que entravam, eles escolhiam a mais legal. A do Liverpool, né, que já era mais conhecida, foi esgotada logo. Aí quem chegou depois só podia entrar para o lado do Flamengo. Era assim, cara. Eu vivi lá 15 anos. Tinha um pessoal que já gostava de futebol, mas o pessoal, aquilo ali era um evento. O nego ia lá, almoçava, levava o bentozinho lá e tal. Era assim, cara. E, pô, você não tem... Era o Moraes e mais um que estava lá. Nosso Moraes. E era muito, muito divertido isso. Então, pô, eu queria estar aqui no Brasil comemorando. Tá? E depois a gente ainda entrou de férias, ficamos por lá. Eu só cheguei aqui no dia 23 de dezembro, 24, sei lá. Quer dizer, não deu para comemorar nada. Só quando voltou. Só, Uma coisa comemoração. ficou para a história, digamos. Ficou para a história. Ficou O pra Zico história. está falando de Ainda 23. queriam tirar também, né? A FIFA reconheceu um pouco dela. Querem tirar tudo, Querem né? tirar tudo, cara. O Zico falou de 23 de dezembro, dia 27 tem Jogo das Estrelas, será um dos assuntos do nosso próximo bloco, mas a gente vai falar também de seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente volta no Mundo da Bola, um programa da TV.
voltando a... Bom, estamos de volta com o último bloco do No Mundo da Bola. Eu gostaria de pedir desculpas a vocês aqui. A quantidade de perguntas que tem realmente é algo, assim, difícil da gente registrar, né? Mas o Maurício Braz Barbosa, Luiz Pedreira Júnior, Souza, Expedito Lima, Frank Denis, Ezequiel Lima Lopes, Tiago Geane, Vinícius Oliveira, Irineu Semiguem, Antônio Santos, Edivaldo Neto. Gente, muito obrigado aí pela participação direto aqui no Facebook. 2 perguntas eu vou passar rapidamente. O Diego tem vaga na seleção brasileira para a Copa? No plantel, tem. Tem. E o Adriano, tem chances ainda de voltar ao futebol? Depende do departamento médico, porque o problema do Adriano, a meu ver, é a questão do que aconteceu com ele no tendão de Aquiles, né? Porque isso é problemático. Uma lesão dessa, é preciso você ter uma recuperação muito boa e se entregar a isso, né? Que seria o mais difícil para ele. Seria o mais difícil. Nessa recuperação. É. Muito bem, já consegui responder várias perguntas aqui de todos. A gente vai falar de seleção brasileira, mas antes eu vou inverter aqui a pauta. Porque no dia 27 de dezembro tem um Jogo das Estrelas e o Zico vai trazer um anúncio aqui de um novo jogador que foi acertado hoje, me parece, pelo seu filho, que é o organizador, né, o Júnior. Era para estar aqui também, mas ele não pôde vir. E é o Petkovic, né? Para ele é difícil, é um período que ele passa sempre lá por causa do Natal, lá na Serra. Lá, e dessa vez ele confirmou que vai ficar por aqui. Então, é mais um nome que a torcida gosta. Tem muita gente boa, tem uma cola aqui, né? Tem a cola? Tem a cola Puxa aqui, a cola. pode puxar a cola. Djalminha. Primeiro que é dia 27, né? Uma quarta-feira. Depois do Natal. Depois do Natal vai ser de 6h15, que é os artistas, né? Dessa vez tem um monte deles, mais uma vez, e depois tem... E vai ter uma comemoração também do título de 87? Isso, vai. É o Sandro Rilho lá, que cuida sempre dessa parte. Aí ele... aqui, ó. O Renato Gaúcho, né? Que tem título de sócio proprietário desse jogo. Né? O Leo Vegildo, Júnior, Carlos Germano... Léo Moura, Jorginho, Zinho, Ailton, Juan, Aldair, Ronaldo Angelim, o Túlio, que foi o cara que é do Japão, foi da seleção japonesa, que é o brasileiro, que está vindo especialmente com o presidente da federação também, Djalminha, Alex Amoroso, Marinho, que já veio no ano passado, Alex Dias, Donizete Alcindo, Bruno Silva, Carlos Alberto Santos, Fernandão, Zé Mário, o Neto da Chapecoense, que vai jogar pelo menos uns 10 minutos, né? Legal. Tá voltando. O Alberto Valentim, que acabou de ser técnico do Palmeiras também. Eu chamei o Roger, né? Para ver se ele volta ainda, né? De tudo que ele passou para jogar esse jogo. Chamei o Dodô também, Caio Ribeiro, Juninho Paulista. Roger do Botafogo. Então, o José, que faz caricaturas pra gente, dá pra gente mostrar aqui a tela do laptop aqui no Plasma, por favor? Ele fez um desenho, Zico, queria que você desse uma olhada, que achei bem bonito. Não tem como mostrar, então depois eu mando pro seu zap, que é um desenho bem bacaninha, do Jogo das Estrelas, com várias pessoas aparecendo aqui. Então eu vou ficar devendo essa para vocês. Por falar em Maracanã, Bocadinho? Falando em Maracanã, você vai ter um camp também, é isso? A Zico 10 Camp, quer dizer, é uma clínica de futebol que a gente pela primeira vez vai fazer isso no Maracanã. Muito obrigado lá ao Maracanã por abrir as portas, dia 6 e 7 de janeiro, né, de 9 até as 5 da tarde, meninos de 7 a 14 anos, meninos e meninas, e quem quiser se inscrever, www no site.zico10camp.com.br. Aulas de futebol. Aulas de futebol. Zico King, dia dos reis, Zico King. Exatamente. Vamos falar então de seleção brasileira. Zé Mário, gostou do grupo do Brasil na Copa? Eu acho que pode botar em qualquer grupo, que vai ser difícil. O Brasil não está jogando futebol que a gente consiga, eu pelo menos da minha parte, consiga ter assim uma convicção de que vai ganhar fácil. O futebol não está mais fácil para se ganhar. O Brasil não tem mais aquele timaço que a gente tinha. Né? E eu coloquei uma coisa no Facebook no outro dia, assim, você iria
Você que não é corintiano, você iria ver o Corinthians por causa de quem? Qual jogador que você iria ver? Aí eu perguntei, o rapaz que eu perguntei depois, ele falou, não ia. Eu falei, e do Flamengo? E do Vasco? E do Botafogo? E do Fluminense? Não tem mais aquele jogador. Meu pai era fluminense, me obrigou a ser fluminense. Obrigou nada. Mas eu era menino, se eu não fosse fluminense, eu você era apanhava. Fluminense? É. Mas o meu pai me acostumou a ver jogo de futebol. Muitas vezes eu fui ver o Flamengo jogar e o Fluminense não ia, porque o Flamengo está melhor, o Botafogo está melhor. Tempo de Garrincha de dia, eu acompanhava o Botafogo. Então, o bom futebol a gente ia para ver o jogador, ia ver o Garrincha de dia, o Zico. É lógico. Né? Então, hoje a gente não tem jogador para a gente ver. Então, Agora, eu fiquei curioso aqui, afinal, qual é o time dele? O time dele é Fluminense. E por quê? Porque o pai obrigou. Igual a o Flamengo, pai também. Meu pai também. Não, Todo quando ele mundo lá disse em que- casa, ele falou, ó, pode escolher tudo, mas tem que ser Flamengo. Acabou, pô. Aí Não, ele mas é que ele você nunca disse via- que ele nunca viu o Flamengo ganhar do Botafogo. Eu nunca vi, como torcedor, não. Tá vendo? Mas fez quantos gols no Botafogo? Aí depois Virou. Mas assim, eu acho que a seleção está num grupo legal, dá para chegar, mas tem que ter atenção, não é mais fácil, não. Tá, então a gente tem 1 minuto e meio para acabar o programa. Você acha que o Tite, Boa então... noite, um abraço. Que o Tite, Obrigado. então, não está certo em dizer que o Brasil é favorito? Não é favorito. Não tem nenhum favorito. Pô, não é nem o time da casa. O time da casa é ruim pra burro, É, o né? time da casa é ruim. Você pode dizer, Pois a é. gente pode dizer que o Brasil, Brasil, Alemanha, França, Bélgica, Eu gosto mais ou menos. dos jogadores que estão no time francês. É. Se vai da liga lá, É outro problema. é outro problema. Para mim, um grande nome desse novo futebol é esse francês, o MPB lá, que eu Outra chamo. coisa, a Argentina está Mbappé. por baixo. Exatamente. Não é porque fez uma eliminatória muito ruim que você pode descartar. Porque pode se acertar, tem o Messi, Tem o de Messi. repente pode ser um time forte. Portugal, a Copa da jogar igual a Cristiano Copa Ronaldo, ali, é tem lógico, o Cristiano é. Ronaldo chegar bem, cara. Né? O Brasil a mesma coisa, é um time certinho, chegar bem o Coutinho, o Neymar, o Gabriel Jesus. Agora, Mas o Neymar precisa disciplinar um pouquinho mais, né? um pouco mais, jogar mais coletivo. E uma coisa, atento nesse jogo que aconteceu na Inglaterra, porque a Inglaterra dificultou o Brasil. Foi muito. Foi. Então, os caras, todo mundo de olho aí, já sabendo, ó, vamos jogar assim. Claro, outro futebol, outra marcação. Outra marcação. Agora, vou Muito torcer bem. bastante para a seleção, que o meu time realmente é a seleção. Muito bem, É então. isso aí, tá fazendo André bem. Luiz Mendes, aí, direto do estúdio da TV Brasil em Brasília, obrigado pela participação. Márcio Guedes, obrigado. Zé Mário, obrigado. Beleza. Zico, obrigado por ter vindo mais uma vez. Dia a TV 27 estamos lá Brasil no é Maraca. 10, dia 27 estaremos lá. E obrigado a você que nos acompanhou na TV Brasil e na Nacional, no Twitter e no Facebook. Valeu mesmo pelo carinho. Domingo que vem a gente volta às 9 da noite. Fique ligado que temos uma homenagem ainda ao Zico, mas domingo a gente volta às 9 da noite com mais um no Mundo da Bola. Tchau!